Bom, vamos dar uma olhada como se comportou o mercado no dia de hoje. Começando pelo dólar, né? Dólar FUT. Então, o gatilho de compra foi acionado. Então, nós tivemos uma compra acionado nessa região aqui, ó. Então, ele tentou acionar a compra, depois ele estopou e nesse terceiro candle do dia ele aciona a compra. Deixar destacado aqui em amarelo, né, para ficar melhor para visualização. Então aqui, ó, ele aciona a compra, veio pagar juros. Veio pagar juros aqui também nessa região. Então ele pagou juros no 475, que era um dos nossos alvos. Ele pagou juros também aqui nessa região do 483. E repare o que ele fez aqui, ó. Topo. Ele mostrou um topo aqui nessa região. E nessa correção ele também abriu uma operação. Então aqui é um trade contra a tendência que você poderia ter entrado, né? Inclusive ele veio fazer o teste, né? Então ele esticou demais, pagou juros e fez um padrãozinho de topo, foi corrigindo. Aqui ele tem juros de novo para testar, média de 9, enfim, e a própria compra, né? Então o que ele fez aqui na região da compra, nesse teste da compra, né? Então aqui ele tinha uma compra nessa região e ela veio ser testada, né? E nessa correção já também deu um trade, né? Para quem entrou na ponta compradora, nesse teste, o stop seria a perca do próprio gatilho da compra, né? Então, perdendo essa região da compra, você sai da operação, enfim. Mas nessa região, o que ele fez? Ele corrigiu, teve um repique, aí voltou de novo na região dos juros, nos 475, e depois ele perdeu essa região da compra. E veio testar o fechamento anterior, e depois veio acionar o gatilho de venda, né? Mas aqui é igual eu falei, ó. O mercado estava esticado, enfim, o mercado esticou, força compradora, preço acima da região do gatilho, ele mostra volatilidade para alta e foi o que aconteceu, né? Então, o mercado esticou. Então, depois do acionamento do gatilho aqui, deixa eu ver. Em relação ao fechamento anterior, né? Então, vamos dar uma olhada aqui em relação ao fechamento anterior. Ele teve uma movimentação de 33 pontos. Então, ele andou bastante, né? E em relação ao acionamento do gatilho, ele andou cerca de 20 pontos, né? Então ele teve bastante volatilidade, deu para pegar esse movimento. E aí contra a tendência, padrãozinho de topo aqui, você poderia entrar contra a tendência, né? E, inclusive ele corrigiu, enfim, veio testar a compra, perdeu essa região da compra, então não faz sentido nenhum estar comprado na operação. Você poderia abrir uma venda e o stop seria o acionamento do próprio gatilho. Então o que não aconteceu, ó, ele veio testar, perdeu essa região da compra e aí ele veio testar a venda, né? Então você poderia entrar vendido aqui ou aqui, esperando esse teste da venda, porque muitas vezes eu já falei, ele ganha força na ponta compradora, depois ele forma um padrão de topo e aí ele vem testar a compra, e se ele testou a compra e perdeu essa região da compra, você já pode montar uma posição contra essa tendência, né? Então ele perdeu a força compradora, não faz sentido nenhum estar comprado na operação, né? Inclusive esperando esse teste, né, da venda, né, que foi o que aconteceu. Então ele veio testar o fechamento anterior, perdeu o fechamento anterior e aí veio buscar o teste da venda, né? Inclusive segurou aqui, ó, na média de 31 dias, né, na região dos 433,06. Então a média de 31 dias segurou, pagou juros aqui nessa região dos 435 e segurou na média dos 31 dias, né, para depois vir testar essa venda, enfim. E ele até no finalzinho do pregão ele perdeu essa venda, né? E volta para dentro dessa região aqui que eu chamo de range, né? Região do gatilho de compra e o gatilho de venda, né? Então aqui é pouca volatilidade, né? Tanto é verdade que o dia termina com uma queda de 0,14, né? Então isso aqui é pouca volatilidade, nenhuma volatilidade em relação à sua abertura, né? Então ele teve volatilidade durante o dia, no decorrer do dia, enfim, teve uma movimentação forte, porém no finalzinho do pregão, né, ele perde essa volatilidade e esses são os pontos de volatilidade que eu passei aqui para você, né? Então desenhando o trade de hoje no dólar, foi isso que aconteceu no dólar. Vamos dar uma olhada no Infut agora.
Já no Infut, ele teve bastante volatilidade também no início do dia. Então eu vou fazer uma linha aqui, ó. Essa região aqui, que eu vou colocar em verde, deixar mais grosso, é a região da compra. Então ele aciona a compra logo no primeiro candle do dia com gap, inclusive, né? Aí veio pagar juros na região do 63.304, veio pagar juros na região do 63.518. Aí aqui, ó, já chegou nos alvos, você poderia já sair da operação, né? Chegou no alvo, primeiro candle do dia, já esticou bastante, enfim, e foi o que aconteceu, ó. Depois ele foi devolvendo toda essa alta. Ele tinha uma resistência aqui na média de 50, então ele foi, passou da média de 50, bateu o alvo dos juros, depois corrigiu, devolveu toda essa alta, né? E aí depois, ó, o que, que ele veio fazer? Ele perdeu o gatilho de compra, veio fechar o gap, fechou o gap, depois ganhou força de novo para acionar a compra, né? Veio pagar juros de novo na região aqui dos 200, 163, 294, né? Então veio pagar juros aqui nessa região, enfim. E depois, ó, veio testar os juros de novo e chegando próximo do alvo da nossa compra, né? Depois ele faz um padrãozinho de reversão, um topozinho, um topo aqui, né? Essa região. E aí o que ele faz, ó? Ele fez um topo aqui, corrigiu, veio testar a compra, perdeu a compra, e aí veio testar a região do fechamento, aqui você já não faz nada, e se você está comprado, você sai da operação. Não permaneça comprado se o preço estiver abaixo do gatilho, né? Mas olha que interessante aqui, ó. Olha o que o preço fez, lembra que eu falo sempre para vocês, ó. Olhar o que o preço está fazendo nas regiões do gatilho, né? Então, ó a compra que ele deu aqui, ó. É o que ele fez, ó. Aciona o gatilho, veio testar a média de 50, enfim, corrigiu um pouco. E aí veio de novo pagar juros, então ele veio dando novas entradas, né? E aqui já estava esticado, chegou de novo na região dos juros, olha o que ele fez. Ele corrige e veio testar a compra de novo. Veio testar a compra, perdeu a compra e aqui, ó, esse candle fechou acima, né, do gatilho. Olha o padrãozinho que ele fez aqui, ó. Que ele já deu uma nova entrada na operação. E essa nova entrada não teve nenhum stop na operação, né? E aí o trade foi andando, enfim, andou mais de 1000 pontos, né? 1.342 pontos após esse acionamento dessa compra e foi embora, próximo do máximo projetado do dia, né? Inclusive ganhou todos os nossos alvos, chegou no alvo da compra, passou do alvo da compra, já estava esticado, enfim. E você, caso estivesse nesse trade, você iria ajustando seu stop gain, né? Então hoje foi um dia de bastante volatilidade, ele aciona a compra, depois ele até estopou a compra, mas é um trade bem cirúrgico, né? E esses pontos de volatilidade, ele serve para identificar a nossa entrada, saída até da operação, né? Para evitar tomar violinada, né? Então ele foi bem, o índice hoje ele foi bem volátil, né? Então ele aciona a compra, depois ele perde a compra, ele testa a compra. E foi assim nos primeiros momentos do dia, né? Nas primeiras horas do dia. Então esse foi o trade quantitativo do All-Foot e o In-Foot, nossos pontos de volatilidade. E mostrar aqui para vocês, né, o quanto foi ótimo o dia de hoje, né, em relação às nossas entradas, enfim, 1.222 pontos. Nós conseguimos pegar na nossa operação e 41 pontos no dólar, né? Então, e o dólar fechando com pouca volatilidade, né? O índice ainda teve uma alta de 1%, enfim, ganhou um direcional no decorrer do dia. Já o dólar, ele foi perdendo, né, essa tendência, né? Porém, ele deu para fazer mais de 40 pontos aí nas nossas operações, né? Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.